Olá, galera, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a estrutura fundiária brasileira. E essa aula aqui, ela tem uma relevância muito grande para compreendermos como é o espaço rural do nosso país e, sobretudo, as questões sociais que são tão eminentes, que são tão evidentes no campo brasileiro. Beleza? Antes de mais nada, precisamos definir o que é uma estrutura fundiária. E a estrutura fundiária nada mais é que a organização e a classificação dos imóveis rurais a partir da quantidade de imóveis, da área ocupada e a sua distribuição social. É válido destacar que os imóveis eles são classificados a partir dos seus tamanhos, beleza? Lembrando que a unidade básica de medida para pensarmos em imóveis rurais é o hectare. Um hectare equivale a 10 mil metros quadrados, ou seja, as dimensões de um campo oficial de futebol. Dessa forma, os médios imóveis são aqueles com área até 10 hectares, os médios imóveis, aqueles com área entre 10 e 100 hectares, os grandes imóveis, aqueles com área entre 100 e 1.000 hectares, e os latifúndios, todos aqueles imóveis com mais de 1.000 hectares, beleza? Nós vamos observar que a estrutura fundiária de um país, ela pode ser bem distribuída ou concentrada. Vamos lá. Quando eu tenho o predomínio em área ocupada dos pequenos e médios imóveis, falamos de uma estrutura bem distribuída. E quando eu tenho o predomínio em área dos grandes e dos latifúndios, eu falo de uma estrutura concentrada. Fiquem muito atentos, porque em termos de quantidade de imóveis, os pequenos e médios sempre serão predominantes. Mas o que faz a estrutura fundiária ser mal distribuída ou bem distribuída não é a quantidade de imóveis por área, certo? O que faz a estrutura fundiária ser bem distribuída ou concentrada é a área que cada grupo, né, de imóveis vai ocupar. Então, por exemplo, quando eu pego um país com uma estrutura fundiária bem distribuída, eu observo que os pequenos e médios imóveis ocupam a maior parte do espaço rural daquele país. E quando eu tenho uma estrutura concentrada, eu observo que os grandes imóveis e os latifúndios, eles vão ocupar a maior parte do espaço rural daquele país, beleza? No caso brasileiro, nós vamos pensar num processo histórico de estrutura fundiária concentrada. Desde que o Brasil é Brasil, os latifúndios representam a estrutura predominante em nosso espaço rural. E ao longo da história do nosso país, é possível observar uma série de processos, uma série de tensões, uma série de estruturas que cada vez mais concentraram essas terras, ou seja, cada vez mais fizeram os grandes imóveis e os latifúndios ocuparem a maior parte do nosso território. Nós temos aqui dados bem interessantes. Deixa eu chegar aqui, ó, para o outro lado. Esses dados são do censo agropecuário, beleza? Eu coloquei aqui alguns dados dos dois últimos censos agropecuários, beleza? O censo agropecuário 2006, que foi divulgado em 2009, e o censo agropecuário 2017, que foi divulgado no início desse ano. Beleza? Os dados foram coletados em 2017, o IBGE fez todo o estudo, toda a análise, todas as estatísticas necessárias para divulgar esse material agora em 2020, beleza? E aí você vai observar exatamente o seguinte, ó, nós temos, né, em termos de estabelecimento e área ocupada, essa relação. Perceba, os pequenos imóveis, eles representam mais da metade dos estabelecimentos rurais, dos imóveis rurais em nosso país. E esses imóveis rurais
ocupam apenas 2,27% do nosso espaço rural. Perceba, os médios imóveis representam 39,04% dos estabelecimentos rurais, ocupando 18,16% do espaço rural do nosso país. As grandes estruturas, os grandes estabelecimentos, eles representam 8,30% dos estabelecimentos rurais, ocupando 31,96% dessa área. E, finalmente, os imóveis com mais de 1.000 hectares, os latifúndios, representa 1% do estabelecimento rural e ocupam uma área equivalente a 47,61% do nosso espaço rural. Então, perceba, 1% dos estabelecimentos rurais no Brasil ocupam quase metade do nosso espaço rural. Isso daí é um grande indicativo de terras altamente concentradas em nosso país. Você vai observar que as grandes estruturas, elas são prevalentes no campo brasileiro. E assim temos um país com uma estrutura tão concentrada e, repito, um processo histórico. O que nós vamos fazer a partir de agora é analisar exatamente esse processo histórico, pensarmos nos principais eventos, nos principais processos que levaram a uma estrutura de terras tão concentradas, beleza? E a primeira etapa para nós pensarmos essa estrutura fundiária brasileira é o sistema de capitanias hereditárias. Percebam, nós estamos voltando lá para o século XVI. Desde o primeiro projeto colonial em nosso país, essa estrutura ela já vai ser dominante. Você vai observar que a monarquia portuguesa ela vai selecionar de forma extremamente criteriosa algumas famílias que deveriam vir para o Brasil para assumirem as capitanias hereditárias, os chamados donatários. Você vai observar, né, os chamados capitães hereditários. Você vai observar que essas famílias elas deveriam assegurar o domínio desse território, assegurar o controle das terras brasileiras pelo Império Lusitano. E uma das práticas fundamentais dessas famílias que recebiam essas capitanias hereditárias era a prática de doação de terras, as chamadas doações de sesmarias. Nós vamos observar que esses capitães hereditários selecionavam também, com bastante critério, outras famílias lusitanas que receberiam enormes estruturas de terras em nosso país para produzirem. A ideia era você consolidar o território brasileiro a partir da ocupação. Essas pessoas que vinham para o nosso território com o objetivo de explorar as riquezas que existiam em nosso país. Em outras palavras, nós estávamos aqui montando o sistema de plantation em solo brasileiro. E nós vamos observar que esse sistema de plantation, ele vai ser o pontapé inicial para a formatação de inúmeras estruturas socioespaciais em nosso país. Nós vamos observar que desde que o Brasil é Brasil, as terras são concentradas, a aristocracia, a elite rural, ela vai ser dominante em nosso país. Historicamente, essa aristocracia, ela tem uma força política muito grande, isso é válido até hoje. Basta você pensar que dentro do Congresso Nacional, a bancada ruralista, a bancada dos latifundiários é a mais representada em nosso país. Você vai observar que essa bancada ruralista, ela controla, ela domina o Congresso brasileiro. Significa dizer que todo e qualquer governante, para ter o mínimo de governabilidade em nosso país,
precisa negociar com essa bancada. Então, percebam, desde os primórdios do que é Brasil até hoje, esse grupo tem uma força política muito grande. Você vai observar que essa aí é a base de formação da sociedade brasileira. E muitos aspectos dessa sociedade até hoje repercutem. Basta você pensar na estrutura racista que existe em nosso país, basta você pensar na estrutura machista que existe em nosso país. Você vai observar que esse racismo estrutural e que esse machismo também estrutural, ele vai ser, né, uma consequência desse sistema que se estabeleceu. Você vai observar que a sociedade do plantation, que essa aristocracia, ela vai formatar essas características, beleza? Olha só, uma outra questão importante é pensarmos numa produção voltada para o mercado internacional. O sistema de plantation vai estabelecer essa lógica, cultivar produtos em nossas terras e negociar tais produtos internacionalmente, e nós vamos observar que até hoje essa lógica é visível. Se nós pensarmos um pouquinho na produção de grãos e destacadamente a soja no Brasil, conseguiremos encontrar vestígios do plantation. Você pode pensar, por exemplo, no predomínio dos latifúndios, você pode pensar, por exemplo, na monocultura, ou seja, o imóvel rural cultivando um único tipo de produto agrícola. Você pode pensar nessa questão de uma produção voltada para o mercado internacional. O Brasil é o segundo maior produtor de soja e o Brasil é o maior exportador de soja do planeta. E isso daí nos revela muitas coisas. O Brasil tem uma produção voltada para o mercado internacional. Basta pensarmos que o Brasil não é um grande produtor de trigo. O trigo é um produto que faz parte da dieta alimentar do brasileiro. A soja, não. Ah, mas professor, eu tenho um amigo que só come soja. É um caso isolado, não é o que predomina. O trigo faz parte da nossa dieta alimentar e o Brasil não é um grande produtor. O Brasil precisa importar trigo, por exemplo, da Argentina. Inclusive, qualquer variação no dólar provoca variações no preço dos alimentos no Brasil, visto que existe uma forte dependência desse trigo vindo de outros países. E qual o detalhe? Quem produz soja produz trigo porque as técnicas utilizadas são muito semelhantes. Isso daí vai mostrar como o nosso país tem uma produção voltada para abastecer esses mercados internacionais. Beleza? Tranquilo? Nós vamos observar que no século XIX, essa tendência de terras concentradas acabou se aprofundando. Por qual motivo? Em 1850, nós tivemos o estabelecimento da Lei de Terras. A Lei de Terras, ela vai modificar a forma de ocupação das terras em nosso país. Até então, a ocupação de terras poderia ser feita por não escravos, homens não escravos. Então, os lusitanos e aquelas famílias que já eram descendentes desses lusitanos poderiam ocupar terras, beleza? População escrava, população nativa, essas pessoas não poderiam ocupar as terras. Eu quero que vocês entendam o seguinte: no século XIX, algumas transformações estão acontecendo em nosso país. Temos aí algumas leis e alguns projetos com caráter abolicionista. Caso tivéssemos, né, essa abolição, como de fato veio a acontecer, esses escravos, agora homens livres, poderiam ocupar a terra. E da mesma forma, nesse momento, o Brasil começava a estimular a vinda de imigrantes
tanto da Europa quanto da Ásia. Era o projeto de embranquecimento da sociedade brasileira. Lembrem-se, o século XIX foi o século das teorias raciais, perfeito? Nesse sentido, esses escravos, agora libertos, eram homens livres. Esses estrangeiros que chegavam ao Brasil também eram homens livres. Se a estrutura de ocupação das terras fosse preservada, todas essas pessoas poderiam ocupar terras e, assim, os latifundiários perderiam a sua força de trabalho. Nesse sentido, essa aristocracia pressiona o governo para modificar a forma de ocupação das terras. E a partir daí veio a Lei de Terras. A Lei de Terras foi um projeto, ou seja, algo pensado e planejado com um objetivo muito claro e definido: manter a estrutura dos latifúndios. A Lei de Terras vai estabelecer a propriedade privada em nosso país, definindo que a ocupação de terras poderia ser feita única e exclusivamente a partir do título de posse. E o título de posse deveria ser comprado. Dessa forma, você garantiu a manutenção dessa estrutura. Um detalhe importante: a lei de terras é válida para o espaço rural, mas também para o espaço urbano. Beleza? Isso aqui é muito importante. Em geral, os alunos não dominam esse conhecimento. Tratam a lei de terras única e exclusivamente para o espaço rural. Mas, na verdade, essa política também valeu para o espaço urbano. E isso, inclusive, vai ser um dos motivos que vai promover e intensificar a favelização no Brasil. Pessoas que não tinham renda para ocupar lotes de terras no espaço urbano e construir as suas edificações começaram a ocupar aquelas áreas que não interessavam aos grandes agentes capitalistas, leito de rios e encostas. E aí você começa a pensar numa intensa favelização em nosso país, beleza? Nesse momento, nós temos as terras adquirindo um novo tipo de valor. Até então, as terras apresentavam valor de uso, o que você poderia produzir nessas terras. Portanto, enriquecer, ganhar dinheiro com as terras só era possível com a produção. A partir da lei de terras, além do valor de uso, eu tenho também o valor de troca. Eu começo a falar de uma mercantilização das terras no Brasil. As terras tornam-se produtos e a partir daí novas práticas começam a se estabelecer no campo brasileiro. Em primeiro lugar, a especulação fundiária, ou seja, pessoas que começam a ganhar dinheiro não pela produção, e sim pela valorização das terras. Pessoas bem informadas e muito influentes que recebem notícias privilegiadas, por exemplo, obras que o governo vai executar, e essas pessoas compram lotes de terras antes do início das obras, beleza? Então vamos supor, o governo vai construir uma linha férrea. Essas pessoas corriam para comprar imóveis nas áreas próximas a essa obra que seria realizada e esperavam a conclusão das obras. Quando essas obras ficassem concluídas, o valor daquelas terras certamente seria muito mais alto, porque você tem agora uma infraestrutura que facilita a circulação e facilita também o escoamento de cargas, e dessa forma você revende a terra. Então você está ganhando dinheiro não porque você produziu naquelas terras, e sim porque você valorizou aquelas terras e fez a revenda. Beleza? Além disso, surgiu também a prática da grilagem, que é a falsificação de títulos de posse. Algumas pessoas começaram a falsificar documentos para ocupação de terras devolutas. Lembrando que terras devolutas são terras que pertencem ao Estado,
beleza? E começaram também a ocupar terras que pertenciam a pequenos agricultores ou terras que pertenciam a comunidades tradicionais. E isso, inclusive, já vai gerar uma violência marcante no campo brasileiro. Beleza? Então percebam, com essa estrutura, você tem a lógica do latifúndio ganhando terras, ganhando força, perdão. Algumas provas gostam muito de comparar a Lei de Terras brasileira de 1850 com a Lei de Terras americana de 1862, o Homestead Act. Por quê? A Lei de Terras nos Estados Unidos tinha um caráter distributivo, beleza? Assentamento de pessoas sem terra. Então, esses sem terra que estivessem dispostos a participar da Marcha para o Oeste estariam recebendo títulos de posse se ocupassem terras a oeste e permanecessem ali por pelo menos 5 anos, desenvolvendo atividades econômicas, um caráter distributivo. Beleza? Hoje, as terras nos Estados Unidos também são concentradas, graças à modernização do campo. Mas percebam, era uma estrutura bem distribuída que, ao longo do século XX, vivenciou uma concentração de terras. No caso brasileiro, as nossas terras já eram concentradas e, com a modernização do campo, essas terras ficaram ainda mais concentradas. Beleza? Olha só, em 1964, uma nova mudança vai repercutir no espaço rural. E eu fiz esse salto bruto para que vocês percebessem o imenso período que essa questão de terras não foi discutida. Então, olha só, de 1850 a 1964, não ocorreu uma profunda discussão sobre essa questão. Pelo contrário, você vai observar que os governantes, passando, né, pelo Império, passando pela República Velha, passando, né, pelo era Vargas, né, pela ditadura de Vargas, passando aí por uma redemocratização do país, você vai observar que em todo esse período a questão de terras no Brasil ela não foi discutida. Pelo contrário, as ações eram de preservar essa estrutura. Então, por exemplo, o próprio Getúlio Vargas, que promoveu a industrialização brasileira, ele fez uma série de mudanças socioespaciais no meio urbano. No campo, ele não mexeu. Pelo contrário, ele até favoreceu a questão do latifúndio. Então, somente em 64 a questão de terras voltou a ser discutida porque alguns movimentos sociais já estavam na luta. E mais do que isso, você vai observar que após o golpe militar, a ditadura começou a criar determinadas leis para tentar acalmar essa questão do campo brasileiro. Você vai lembrar que o João Goulart, ele apresentou as reformas de base e uma dessas reformas era a reforma agrária. Isso daí desagradou profundamente as elites brasileiras que se organizaram junto com alguns setores da sociedade civil e também da ala militar para promoverem um golpe. E, nesse sentido, os militares, num primeiro momento, criaram leis prometendo, né, supostas melhorias no campo, algo que basicamente não saiu no papel. Em breve nós vamos discutir isso melhor. Mas beleza. 1964, o Estatuto do Trabalhador Rural, você vai observar que as leis trabalhistas consolidadas por Vargas, a CLT, a consolidação da lei trabalhista, elas eram válidas apenas para o trabalhador urbano. Em 1964, essas leis
foram levadas para o campesinato, para o trabalhador rural. Mas qual foi o problema? O problema é que não existiu um debate, e mais do que isso, não existiu uma adequação. Você simplesmente pegou uma lei que atendia trabalhadores urbanos e quis estabelecer a mesma lei para os trabalhadores rurais. E você vai observar que, nesse sentido, algumas relações que existiam, que garantiam o mínimo de acesso a terras a esse trabalhador rural, foram desmontadas. Você vai observar que muitos trabalhadores rurais negociavam com latifundiários a locação de pequenos lotes de terras. Então, esse trabalhador rural, ele trabalhava em épocas de plantio e de colheita para o latifundiário, e em troca, esse latifundiário cedia pequenas porções de terras para que esse trabalhador rural construísse a sua moradia e estabelecesse uma produção de subsistência. Com essas novas leis que foram estabelecidas em 64, essa relação foi desmontada, até porque essa relação passaria a ser considerada um trabalho análogo à escravidão. E aí, qual foi a reação dos latifundiários? Dispensar esse trabalhador rural e investir em mecanização. Seria mais barato, seria mais lucrativo investir na mecanização produtiva do que manter esses trabalhadores dentro das novas leis que foram estabelecidas. Veja bem, eu não estou aqui dizendo para você que o trabalhador rural não deva ter acesso a leis. Não é isso, pelo contrário. O trabalhador rural, assim como qualquer trabalhador, precisa ter acesso aos seus direitos. A crítica que se faz aqui é a não é o não debate, é o não diálogo, é você não pensar que são estruturas diferentes. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Uma mesma lei em diferentes espaços traz diferentes repercussões, porque o espaço geográfico ele vai ser marcado por especificidades. Eu não posso aqui pensar o espaço geográfico como uma unidade, como algo que não possui mudanças. Pelo contrário, o espaço geográfico ele é marcado por particularidades. E justamente por isso essa lei acabou trazendo ou agravando algumas questões sociais existentes no campo brasileiro. Beleza? Olha só, a modernização do campo que vai acontecer nesse momento, tá? Vai provocar uma concentração ainda maior das terras. Os pequenos e médios produtores, eles não conseguem competir com os latifundiários que estão agora utilizando insumos. Esses pequenos e médios empresários simplesmente quebraram. Não tem como um pequeno e médio produtor competir com o latifundiário. São estruturas completamente distintas. É igual você colocar, né, uma barraquinha que faz hambúrguer na praça para competir com o McDonald's. Não tem como. Não tem como esse cara que frita hambúrguer numa carrocinha competir com o McDonald's. Ele vai desaparecer. E foi exatamente isso que aconteceu. E um detalhe: quando esses pequenos e médios produtores faliram, os latifundiários adquiriram suas terras. Além disso, nesse momento, fronteira agrícola se expande. E você vai observar que nessas áreas de expansão de fronteiras agrícolas, a lógica do latifúndio ela se repetiu. As novas áreas ocupadas no campo brasileiro, mais uma vez trouxeram o sistema de latifúndios.
Por isso que nós falamos de uma reconcentração fundiária. As terras já eram concentradas e ficaram ainda mais concentradas. Por quais motivos? Os pequenos e médios produtores que quebraram e suas terras foram adquiridas pelos latifundiários, e nas novas áreas de ocupação do nosso espaço rural, a lógica latifundiária ela vai se repetir, beleza? Nessa expansão da fronteira agropecuária. Deixa eu me mudar de novo de lugar, beleza? Para não atrapalhar vocês. Então, olha só, eu começo a falar dessa economia de fronteira. Eu observo que a economia de fronteira é o oposto do desenvolvimento sustentável. São práticas predatórias para o meio ambiente e para a sociedade. A economia de fronteira entende a natureza como uma fornecedora de recursos, algo que nunca vai acabar. E aí você explora esses recursos de forma desmedida, provocando impactos ambientais e impactos sociais. E aí você tem exatamente essa lógica, ó. A região onde eu tenho natureza e populações tradicionais, a chegada da frente de expansão, que é a fronteira demográfica, são grupos descapitalizados que começam a ocupar terras, são poceiros, em alguns casos também grileiros, e aí você já começa a ter um choque de interesses, essa população nativa e esses poceiros, né, esses pequenos produtores que já começam a estabelecer uma relação conflituosa, e essa relação se torna ainda mais conflituosa quando chega à frente pioneira, que é a frente econômica. Muitos alunos perguntam, professor, por que esse grupo que chega depois, ele é chamado de pioneiro? Simples, é o primeiro grupo capitalista que chega. Antes eram grupos tradicionais e depois chegaram, né, pessoas que trouxeram a ideia de subsistência. Então esses grupos não são capitalistas, eles não são donos de meios de produção. A Frente Pioneira é o grupo capitalista, é o grupo que vai trazer essa lógica da lucratividade para essa região. Como é o primeiro grupo capitalista que chega a essa área, você fala de Frente Pioneira, beleza? Aí sim, a lógica de uso das terras é bastante diferente, os interesses são muito diferentes e o resultado disso são conflitos. Você vai observar que nessas áreas, né, aqui ó, a nossa expansão de fronteiras agrícolas, a violência no campo é muito marcante, beleza? É, comparem aqui, ó, as novas áreas, a nova frente de expansão, o Mapitoba ou Matopiba, tá? Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, e comparem aqui, ó, com as áreas de violência no campo, beleza? Você já começa a ver aí, né, algumas semelhanças entre as áreas mais violentas e as áreas de expansão de fronteiras. E aqui, ó, deixa eu mais uma vez mudar de lugar. Eu tenho alguns exemplos, tá? Algumas situações de violência no campo. Aqui, ó, o Chico Mendes, que defendia, né, os povos tradicionais da Amazônia. Aqui a Dorothy Stein, que também defendia esses povos tradicionais da Amazônia. Aqui, ó, a Margarida Maria Alves, tá? Que defendia os pequenos produtores e o trabalhador rural, todos eles covardemente assassinados. Em alguns casos, a violência no campo envolveu o Estado, como os massacres de Corumbiara, Eldorado de Carajás e a Serra da Raposa do Sol. Nesses três casos, terras que estavam sendo ocupadas por poceiros e a reação covarde e brutal de forças do Estado, junto com capangas de latifundiários. Beleza? É, E aí, uma outra questão intimamente ligada
a essa fronteira agrícola, que é o desmatamento e as queimadas nessa região. Beleza? Tranquilo? Galera, nós fechamos aqui essa primeira análise sobre a estrutura fundiária brasileira. Ainda precisamos analisar o Estatuto das Terras e a Constituição de 88. Vamos fazer logo, logo essa análise, para também falar um pouquinho mais sobre a fronteira agrícola do nosso país. Beleza? Um abraço e até logo. Tchau, tchau.